Então, vamos lá. Deixa eu só compartilhar a tela aqui rapidinho. É, eu estou com a sensação, tá, que talvez essa aula ela acabe sendo um pouquinho mais longa do que a anterior, tá? Não é uma aula de muito conteúdo, né? Mas a última durou cerca de uma horinha, assim, eu falando bastante. Mas estou com a sensação de que talvez eu acabe falando um pouquinho mais, tá, sobre esses pontos, porque são pontos que eu considero muito importantes, né, que eu vim tratando com muita importância desde o momento que eu me formei, tá? Então, está aqui novamente o tema, né, como eu estava comentado, a gente vai falar sobre o primeiro ano de formado na psicologia, quais decisões não tomar, tá? Então, vocês vão ver, boa parte das minhas falas vão caminhar por coisas, né, por afirmações de não, 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 não. E eu destaquei as que, no momento, eu considero mais relevante, está reforçando para alguns que já escutaram eu falar, né, sobre essas questões, né, e está já despertando, já sensibilizando outros colegas aí em relação a coisas que possivelmente vão estar vivenciando ou já vivenciam no momento dentro da psicologia, fechado? Então, vamos lá, seguindo. O primeiro ponto que eu queria comentar, tá, é que a gente vive um problema no ensino superior brasileiro, e esse problema não é de agora, esse problema, ele, inclusive, ele se resume numa frase que eu escutei numa aula que eu dei um tempo atrás, né, tem poucas semanas, que foi mais ou menos a seguinte, né, eu me culpo, né, por ser professor universitário e não conseguir dar atenção a essas questões de carreira dos meus alunos, tá? O problema do ensino superior brasileiro, eu penso que é justamente esse que está nessa frase, né? Como é que a gente auxilia profissionais, não só de psicologia, aqui eu estou falando no contexto amplo, no contexto geral, a tomar decisões de carreira, a se orientar sobre essas decisões, a fazer escolhas, a fazer planos, a planejar, a criar estratégias ao longo da sua carreira. O ensino superior brasileiro ele não possibilita isso, tá? Algumas universidades hoje, né, especialmente, né, ou as que são muito caras, ou as universidades públicas, mas pouquíssimas também, vão ter departamentos ou projetos dentro das universidades com uma grande preocupação em orientar a carreira, né, dos estudantes universitários. Tá? E isso não, nessa grande massa, né, de instituições, não vai ocorrer nem nos próprios departamentos, né, de cursos e muito menos em departamentos de assistência estudantil dentro das universidades. Tá? O que acontece? Por que eu tô falando que esse problema, essa questão em relação à carreira, isso é um problema, tá, no ensino superior? É porque tem duas questões aí. Uma que ocorre ainda durante a formação das pessoas, que eu não tenho ideia do que vai dar esse curso, e às vezes cursos que tem um amplo mercado de atuação, né, um amplo mercado ali aguardando, né, para atuar. Essas pessoas não têm perspectiva em relação ao que é esse futuro dessa profissão e muitos abandonam. A psicologia é um caso, tá? A psicologia, eu me recordo que na faculdade, eu lembro que a gente fez um relatório uma vez a partir do centro acadêmico. Estudei na UFAM, né, na Universidade Federal do Amazonas. A gente fez um relatório uma vez que era com base tanto em uma pesquisa que foi dentro do nosso do nosso curso, né? A gente utilizou dados do nosso curso, a gente utilizou dados da universidade e a gente encontrou uma pesquisa, salvo engano, uma dissertação de mestrado, né, sobre evasão de curso, né, dentro da psicologia nas universidades.
E, assim, o que impressionou a gente é que era uma taxa de evasão muito alta, né, de estudantes. Evasão é sair, né? Pessoas entram na faculdade de psicologia e saem, abandonam, trancam, né, não dão continuidade, não se formam. E os motivos eles eram diversos, apontados especialmente, né, nesse estudo, né? Principalmente falta de auxílio era um, né? Muitos estudantes não têm ideia de como se manter dentro de uma universidade. Se a gente for pensar em faculdades particulares, hoje os cursos são muito caros de psicologia, e se a gente for pensar em faculdades públicas, as possibilidades de assistência, de ingresso, de apoio financeiro aos estudantes é mínima, né? E algumas muito restritas, né? Não vai alcançar a parcela de estudantes que precisam desse auxílio, isso é um fator, né? Outro é essa questão de como é construída a formação, o conteúdo dentro das faculdades, elas geralmente não acabam atraindo e fazendo com que os estudantes permaneçam, né? Algumas pelo excesso de teoria e outras, né, pela baixa, né, qualidade da docência, né? Isso afasta, isso distancia muitos estudantes. E tinha um outro fator que era a questão estrutural de acesso à universidade mesmo, né? Então, às vezes, para um estudante é muito longe, é muito difícil, e isso se torna penoso, né? Então, praticamente, questão de finanças, conteúdo e questão de estrutura era algo que fazia com que essa evasão ocorresse. Óbvio que há outros fatores aí que vão desde, né, pequenas violências dentro das instituições, né? Uma que eu considero um tipo de violência, né, que é aquela clássica fala de primeiro período de a psicologia não dá dinheiro, psicologia você vai ter que ralar muito depois de formar, né? E depois de 5, 10 anos você vai encontrar a sua estabilidade. Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, quando eu cursei zootecnia também, né? Eu fiz zootecnia antes de fazer psicologia, escutei a mesma coisa nesse outro curso, e fui descobrindo que isso é algo comum, um discurso comum em vários cursos, né? Tanto da área da saúde quanto de outras áreas, e que a partir de determinado momento dentro da faculdade eu comecei a considerar, opa, isso é uma violência, isso não é uma piada sobre a profissão, tampouco é o retrato da profissão. Na verdade, isso é uma violência que gera desânimo, que gera afastamento, que gera descrença em uma ciência, tá? Então, tem vários fatores que são problemas do ensino superior, mas todos desaguam nessa questão. Como psicólogos se orientam para a sua carreira? Isso não existe, tá? E isso não existindo, isso sendo um problema, né, no ensino superior brasileiro, que atinge a psicologia enquanto profissão, boa parte, né, de nós, isso eu incluo eu, né, tô falando de... Vocês estão falando com um cara que fez zootecnia e depois caiu na psicologia, tá? Isso daqui é parte disso, que começa lá no ensino médio, inclusive, né? Mas no ensino superior se intensifica, né? A gente não tem, em grandes partes, né, das instituições, essa orientação, né, sobre que decisões tomar. Isso se perpetua dentro do ensino superior, né, e ainda se intensifica por conta que a gente começa a sentir a responsabilidade de, opa, estou entrando no mundo adulto, estou escolhendo uma profissão, tenho responsabilidade sobre as coisas que eu faço e sobre como eu vivo e como eu me mantenho nessa sociedade. Isso pesa, tá? E isso pesando, essa questão bate, né, na nossa cabeça dentro da psicologia. Qual caminho eu sigo nessa profissão? No primeiro período, inclusive, eu não sei como é que está o período das universidades por aí, né, mas esse mês de abril, assim, parece que foi um mês intenso para muitas faculdades que estão iniciando alguns cursos, né? Estão precisando entrevistar psicólogos. Então, toda hora está aparecendo para a gente, assim, preciso fazer uma entrevista, preciso isso, preciso daquilo, preciso do quê. Essa semana foi uns 4, salvo engano. Teve umas 4 pessoas que fizeram contato, né? Algumas eu consegui atender, outras eu consegui encaminhar. Semana passada também teve mais ou menos isso. E a gente vai aprendendo,
né? A gente vai aprendendo sobre vários campos da psicologia desde o início e a gente fica sem muita ideia que caminho seguir, né? Pô, qual é a área dentro da psicologia que é a melhor? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha um grande medo de fazer psicologia e ser psicólogo clínico, por exemplo. Eu olhava assim, nossa, psicologia clínica, né? Que negócio chato, né? Que negócio nada a ver, né? Fazer psicologia para ir para uma clínica. Não. Nossa, eu tinha uma aversão enorme isso no primeiro período. Até conhecer a clínica, adorar e, tipo, ser algo que eu gosto muito de fazer. Mas isso, né, ao longo da nossa graduação, isso vai se tornando mais difícil porque a gente vai conhecendo muitas áreas, a gente vai conhecendo diferentes realidades financeiras, de remuneração profissional, né? A gente vai percebendo que há diferentes níveis de ofertas de oportunidades, vão ter áreas que ofertam muitas, vão ter áreas que ofertam tantas, vão ter áreas que só ofertam no setor público, vão ter áreas que é mais interessante, né, partir para esse setor de prestação de serviço, esse setor privado, e a gente fica nessa, perdido, né? Eu imagino que até isso que eu esteja falando, para quem é estudante, dá até um nó na cabeça, de caralho, né? Setor público, setor privado, e, putz, né? Calma aí, eu já estou no meio de um caminho aqui, né? Qual desses caminhos é mais interessante? Só que, se fosse só essa questão, ok, né? Aqui a área da psicologia eu tenho que seguir. Seria lindo, seria maravilhoso. Só que vocês são bombardeados desde o começo da faculdade com escolha a sua especialidade, escolha a sua teoria, escolha as suas ênfases no final do curso, escolha os seus campos de estágio, escolha os seus professores orientadores, escolha os seus temas de pesquisa, escolha se você quer trabalhar na área privada, organizacional, veja que campo, o que tem em cada um desses campos, né? A gente é relegado a fazer uma série de escolhas, muitas escolhas, tá? Até, tipo, escolha seu psicólogo, quem é que vai te atender, né? Você vai iniciar a psicoterapia em algum momento. Quem é o seu psicólogo? Quem é o profissional que cuida de você? Porque cuida de um monte de gente. Então, se fosse só a questão de onde eu escolho trabalhar, seria lindo, seria maravilhoso, porque você tem 5 anos para tomar essa decisão, né? Só que nesse período de 5 anos, 6, né? Para a gente lá na UFAM foi 6 anos, né? Nosso curso aqui no Amazonas tem 6 anos de duração. Seria muito mais tranquilo, só que nesse caminhar a gente tem um monte de decisão para tomar período a período, e isso vai se acumulando ao longo do tempo. Não é à toa que é muito comum a galera se formar, inclusive alguns de vocês que estão aqui, que talvez sejam formados, talvez não tenham assim uma firmeza para dizer essa é a minha orientação teórica, por exemplo. Normal, tudo bem, não tem problema. Eu sei que tem docente que, nossa, vai comer a mente de aluno, né, se estiver perto do último período e não tiver tomado essa decisão. Na minha opinião, né, principalmente pelo que a gente avançou, né, nas grandes teorias da psicologia, é balela tomar essa decisão tão cedo, né? Óbvio que a gente pode ter uma orientação específica, que vai ser muito importante, mas, assim, se você não souber um pouco de boa parte das teorias, né, você sempre vai estar despencando para um lado, porque todas as perspectivas e olhares trazem possibilidades de cuidado que são importantes. Se houvesse uma teoria certa apenas, a gente não teria uma penca de teoria, uma penca de perspectivas, né, dentro da psicologia. Mas, enfim, isso daqui é um problemão para a gente também, tá? São tantas decisões, tá, que a gente tem que tomar no meio do caminho, que geralmente a gente escolhe aquelas que vão dificultar tudo, tá? Hashtag fica a dica para quem gosta de filmes. Tem decisões que são mais fáceis de tomar, mas a gente gosta de tomar mais decisões e fazer algumas cagadinhas no meio do caminho, né?
Mas a gente não escolhe deliberadamente de, opa, eu vou tomar a decisão mais difícil. A gente testa, a gente fica na tentativa e erro, né? A gente fica tentando prever o que pode dar certo, o que vai dar errado, se isso daqui é uma alternativa boa, se esse campo aqui é legal, né? Opa, vou tentar outra graduação, não, vou fazer essa especialidade, vou para o mestrado, né? A gente fica dançando nessa brincadeira até que tudo se torna uma grande confusão, tá? Que é aí que a gente entra naquele segundo ponto, né? A gente tem uma evasão de profissionais, de estudantes ainda na graduação, né? Dentro da universidade, mas a gente tem também, né, essa questão dos profissionais que se formam e acabam abandonando também, né? Justamente por conta disso. Tantas decisões que a gente escolhe, as coisas se tornam difíceis, né? Acaba sendo dificultoso, né, o contexto a partir dessas decisões, e a melhor alternativa, muitas das vezes, vai ser sair da psicologia e trabalhar em outro canto. Só para vocês terem ideia, tive uma colega que fez psicologia, né? Eu iniciei numa particular, né, e aí fiz transferência para a UFAM, né, pelo Extramacro, na época que eu fazia psicologia. E aí eu tive uma colega que estudou comigo na particular, né? Eu lembro que a gente se reuniu uma vez aqui, ela falou algo que é muito pesado, assim, né, de imaginar, né, esse contexto. Ela virou, cara, eu não pretendo mais trabalhar com psicologia, né? Me formei, sei, trabalhei, né, na área jurídica, na penitenciária, papapá, mas, cara, hoje eu estou vendo a minha vizinha, colega de infância, que fez um curso de manicure e, tipo, ela cobra 400, 300, 500 para fazer um trabalho e ninguém se queixa do serviço dela. Simplesmente vai lá e paga. E eu, se eu boto 100, as pessoas já acham muito. E ela foi comentando, né, sobre essas questões. Nossa, como é difícil entrar, né? Como é que a gente não consegue se consolidar, né? No total desânimo, assim, em relação à profissão. E eu sei que aquilo não é uma realidade somente dela, né? Mas é justamente por conta disso daqui, né? A gente entra e a gente vai abraçando o que aparece. A gente vai abraçando, opa, é isso, é isso, é isso, beleza. Né? E aí a gente vai construindo de alguma forma esse ser psicólogo, que para alguns vai dar certo e para outros não vai dar certo, tá? Só que eu quero ir para nossa listinha, tá? Eu dei essa introduzida para vocês basicamente para dizer isso, tá? De ter dificuldades de tomar decisão, de se sentir meio perdido, perdida, né? No meio dessa entrada, né, dentro do mercado de trabalho, desse primeiro ano de formado, ou até desses anos anteriores a se formar, isso não é unicamente uma responsabilidade de vocês, tá? Existe todo um contexto que nos leva a ter essas dificuldades. Eu posso fazer coisas para minimizar isso? A gente pode. Porra, eu fiz muita coisa para tentar minimizar isso, sem saber o que seria entrar no mercado de trabalho. Tá? Porra, eu participei de congresso pra caceta, eu fiz curso de empreendedorismo, eu passei por todas as políticas públicas que vocês imaginarem, assistência social, SUS, jurídica, tudo, todo o setor público, tudo que eu pude passar, eu pude escola, né? Passei por muitos campos, né? Eu acho que eu só não passei, não, passei pela assistência social também, né? Conheci muitas áreas da psicologia. E mesmo, né, participando de um monte de congresso, de fazendo estágio em muitos lugares, de me capacitando, de estudando empreendedorismo, cara, eu tomei decisões erradas. Eu tomei decisões que, para o meu contexto, não eram as melhores naquele momento, né? Mesmo tendo toda essa preparação. Isso é natural, porque se orientar sozinho não é algo tão simples. Se orientar sozinho é algo que requer muita dor de cabeça, muito trabalho e requer, às vezes, tentar coisas que vão dar errado no início da carreira, tá? Inclusive, até hoje eu erro. De vez em quando eu penso algumas ideias e, tipo, não dá certo,
né? Vocês não vão ver, né, eu sair por aí, deu errado, me lamentando de não sei o quê, papapá. Não, vocês não vão ver eu fazer isso, né? Talvez vocês vejam de, opa, porra, tinha um projeto legal que o Matheus tinha iniciado e ele não está acontecendo. Se ele não está acontecendo, possivelmente foi porque ele não rodou, né? Ele não gerou um ciclo vivo. Então é comum, né? É natural que isso ocorra. Mas o que a gente vai fazer da nossa listinha aqui, tá? Eu vou citar coisas, aqueles não, né? Então a gente vai ter aqui cerca de 10 coisas praticamente que eu vou dizer, talvez seja interessante não fazer isso, ou então tenham cuidado com isso, beleza? Estamos aqui 20 minutinhos aproximadamente, estou sendo mais rápido do que eu imaginava. Mas vamos lá, tá? Primeira coisa, que isso daqui é um dilema muito comum já para quem tá saindo da faculdade. Não sair escolhendo mestrado, especialização, cursos de formação e outros tipos de formação no desespero. Há um grande risco de perceber, muito tempo depois, que investiu em algo sem retorno e que deveria valer seu tempo e dinheiro investido. Tá? A gente, na verdade, isso é alimentado na gente ao longo do tempo já, né, de que a gente tem que sair e a gente tem que fazer imediatamente um mestrado, uma especialização, um curso de formação. A gente tem que sair atrás de algo que complemente a nossa formação, né? Eu já penso que isso é um problema muito sério dentro da formação do psicólogo no Brasil, que é esse alimentar nas pessoas, nos estudantes, desde o primeiro período, a ideia de que, olha, teus 5 anos não bastam, teus 6 anos não bastam. Isso raramente vai acontecer em outras profissões, como engenharia, como direito, como medicina. As pessoas vão sair cientes que elas vão adentrar no mercado com um mínimo de formação para atuar e prestar um bom serviço. A gente é ensinado a ser inseguro ao longo desse processo, né? Por isso estou dizendo que é um problema muito sério. A gente é ensinado a ser inseguro ao longo desse processo. Eu digo brincando. Se me perguntarem, Matheus, tu prefere ser atendido por um estudante de 4º período da psicologia ou por uma pessoa que nunca estudou psicologia e fez um curso de terapeuta ali no final de semana? Fez um curso sexta, sábado e domingo. Fez 12 horas de curso para se tornar terapeuta, né? E agora está dizendo que é terapeuta de não sei lá quantas. Cara, eu prefiro ser atendido por um estudante de psicologia do 4º período. 1000 vezes esse estudante do 4º período vai estar muito mais preparado para dar um passo atrás e me escutar e saber como me ajudar em alguma coisa, tá? Então, eu penso que tem algo básico, tá? Para a gente começar a construir é que, tipo, a formação do psicólogo é consistente. Ela foi pensada por muitas cabeças, né, que pensaram uma diretriz curricular mínima, né, considerando até contexto cultural, histórico, político do país, etc. A gente tem muita coisa dentro da graduação e a gente sai com condições de cuidar das pessoas. Tá? Matheus, então eu não tenho que fazer essas coisas? Eu não estou dizendo isso, que você não tem que fazer. O que você tem que ter cuidado é não alimentar a ideia de correr desesperadamente atrás dessas coisas como se você não tivesse a formação mínima para cuidar da saúde mental das pessoas. Você tem, mas você pode potencializar essa formação buscando isso, tá? Só que, vamos lá, existe diferença entre essas coisas, tá? Mestrado, especialização e os cursos de formação são coisas totalmente diferentes, tá bom? Tem gente que entra em curso de formação achando que é especialização, tem gente que entra no mestrado achando que está se especializando em algo. Tá? São coisas totalmente distintas. Eu costumo dizer que é o seguinte, tá? Mestrado. Eu quero fazer mestrado. Se eu quero fazer mestrado é porque eu tenho um interesse significativo em ir para a docência
ou para o mundo da pesquisa. O estágio do mestrando é estágio em docência. A gente faz estágio para dar aula, a não ser que seja mestrado profissional, né? Aquele mestrado profissionalizante. Geralmente ele vai ter um estágio que é prático. Mas se você está querendo fazer mestrado, né, você tem um interesse por esse campo da pesquisa, você tem interesse por essa área de docência, você quer dar aula, você quer entrar numa faculdade, beleza. Agora, se você está cogitando, vou utilizar como exemplo aqui, entrar numa empresa, você quer ir para organizacional, ou você quer ir para psicologia do esporte, né, não é o mestrado que vai inserir você nesse contexto de mercado. Ah, eu quero ir para a área organizacional. O que vai te inserir dentro do mundo organizacional vai ser você se aproximar da associação da área, se aproximar dos profissionais da área, fazer um MBA, fazer uma especialização em psicologia organizacional. Ah, eu quero trabalhar em clubes na área esportiva, eu quero trabalhar com atletas, eu quero trabalhar em academias. Eu tenho que me aproximar da associação que trabalha com esse contexto, me aproximar dos profissionais desse contexto e fazer uma especialização em psicologia do esporte. Ah, eu quero trabalhar na área hospitalar, né? Você vai fazer uma residência, né? A residência, você tem condições de depois pedir titulação de especialista em psicologia da saúde após uma residência hospitalar, ou em psicologia hospitalar, né? Ou então eu posso ir fazer uma especialização, né, em psicologia da saúde, psicologia hospitalar. Então, se eu quero estar na linha de frente desses campos, eu vou buscar especialização, eu vou me aproximar das pessoas que estão atuando, e vou adentrar isso. E por que eu estou fazendo essa diferença aqui já, tá? Entre mestrado e especialização? É porque o mestrado, gente, ele vai tomar tanto tempo de quem entra nele, que dificilmente você vai conseguir dedicar parte significativa da sua rotina a estar prestando serviço, a estar trabalhando, né, dentro de um campo, de uma especialidade. Dificilmente, vai ser muito difícil. Mestrado, pô, eu tive várias semanas seguidas, assim, que era todo dia. Iniciava 8, 9 da manhã a fazer alguma coisa, e meia-noite eu ainda estava escrevendo coisa, ou estava buscando artigo, ou estava buscando leitura, né? Então, assim, o mestrado ele consome um tempo significativo. Por isso que a gente vê até os memes, né? A gente vê cientistas falando aí, né? De não, eu não recebo bolsa só para estudar. Não, é trabalho para caceta fazer pesquisa, tá? Então, são caminhos distintos e você tem que pesar isso. O que eu quero? Óbvio que você pode, né, fazer os dois. Eu fiz essa loucura, tá aí, né? Se for falar de um erro, de um não, que eu não faria de novo, eu fiz os dois ao mesmo tempo. Eu fiz o mestrado, iniciei a especialização e, ao mesmo tempo, comecei a dar as caras, né, para trabalhar em alguns lugares com a psicologia do esporte. Óbvio que eu não conseguia ficar em alguns lugares, né? Eu tinha alguns atletas que eu acompanhava e tinha duas instituições assim que eu prestava serviço, né? Uma como voluntário e outra, né, eu ganhava uma graninha lá. Mas assim, cara, pensa numa coisa difícil de conciliar. Difícil, 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 difícil. Eu tinha bolsa no mestrado, né? Então, ainda tinha a responsabilidade de cumprir minhas horas, de mandar os relatórios, né? De mostrar o que eu estava fazendo, como estava fazendo, quanto tinha caminhado, né? Então, e a bolsa do mestrado, não sei quanto está hoje, né? Mas na minha época, 3 anos atrás, aí era 1.675, né? Doutorado é 2.000 e pouquinho hoje, né? Na época era 2.300, eu acho, a bolsa de quem estava em doutorado. Então, ainda é um valor pequeno, né, para um volume de trabalho muito grande. Tá? E aí, os cursos de formação. Tá? Os cursos de formação, gente, todo curso, por exemplo, quem fez meu curso aí, o meu curso ele é um curso de formação que, dentro da legislação brasileira, é entendido como um curso livre.
O que são cursos livres? Os cursos livres, eles são aqueles cursos não reconhecidos, que não são ofertados por instituições reconhecidas e cadastradas regularmente no MEC, no Ministério da Educação. Tá? Então, mestrado vai ser uma instituição de ensino superior que tem o curso aprovado pelo MEC e pela CAPES, e aí esse mestrado acontece. Especialização é uma instituição de ensino superior, né, com curso devidamente cadastrado no MEC, que oferta essa especialização. Cursos de formação ou cursos livres, né, pode ser uma empresa, pode ser um profissional, pode ser uma associação, pode ser qualquer instituição que não está vinculada ao Ministério da Educação, como uma instituição educacional, que oferece um curso. Mas são cursos muito importantes, tá? Porque, assim, os melhores cursos, se a gente for falar da psicologia do esporte, os melhores cursos de psicologia do esporte são cursos livres. Os melhores cursos de psicologia do esporte são cursos livres. Os mestrados, obviamente, a gente não tem mestrado em psicologia do esporte, a gente tem, né, pessoas dentro da educação física que orientam dentro da linha de pesquisa de psicologia do esporte, e aí a gente tem dentro da psicologia, né, professores de psicologia que orientam dentro da psicologia do esporte. Os mestrados, eles são excelentes, são sempre muito bons, né? Mas o mestrado ele tem, né, essa pegada, essa direção para o mundo da pesquisa, né? Então, ele não te prepara para atuar, né, com as instituições, ele não te prepara para a prática. A especialização tem essa intenção, né, um pouco mais voltada para a prática. Só que mesmo a especialização é um problema grande no Brasil. Hoje a gente tem mais de 40 cursos de especialização em psicologia do esporte ativo no Brasil. A gente não sabe dizer a qualidade das maiorias. Quem está lá no grupo, né, do Psicologia do Atleta, viu, né, a conversa que a gente estava tendo, né, de esse daqui eu não gostei, esse daqui eu não gostei, esse daqui é horrível, esse daqui eu não indico, olha, esse daqui está bacana, esse daqui não sei o quê. É um monte de curso e isso é muito confuso. Agora, os cursos livres, geralmente vai ter, né, uma galera que já é especialista, que já atua na área, que tem muito tempo de experiência, né, que já está ali estável e consolidado dentro do mercado daquela especialidade. E aí vai falar com muito mais propriedade, né, sobre o assunto. Então, eu quero me atualizar, eu quero saber mais e aprofundar mais nesse campo de atuação, eu vou buscar um curso livre. Porque quem vai falar daquela área para mim são experts, são pessoas que estão vivendo, estão mergulhadas dentro daquela especialidade, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Não saia escolhendo mestrado, especialização, curso de formação no desespero. Pergunte, pesquise, saiba qual é a diferença de cada um. Não vá, né, para esses contextos sem entender, né, que contexto é cada uma dessas coisas aqui. Segundo ponto, tá? Não pense que trabalhar com amigos da faculdade é tão simples e o mais fácil. Afinal, raramente vocês construirão interesses em comum ao longo da faculdade. Cara, hoje no Brasil, eu acho que tem uma coisa que é positiva na questão de abertura de empresa, tá? Até 2018, né, até um pouquinho depois, acho que até 2019, um pouquinho, não existia a possibilidade de abrir empresa como sócio único, você sendo o único sócio, né? Você tinha que ter uma sociedade, você tinha que ter, né, duas ou mais pessoas para formar uma sociedade, para formar um CNPJ. De 2019 para cá, isso mudou, né? Hoje as pessoas elas podem abrir uma empresa como sócios únicos. É o meu caso, por exemplo, né? A minha empresa ela se enquadra dentro de uma sociedade chamada unipessoal, ou seja, é uma pessoa só que abriu aquela empresa e responde por ela, né? Matheus faliu sozinho, né? Porque ele que investiu, ele que fez a abertura, tá?
Então, isso é um ponto, porque até alguns anos atrás, vou abrir uma empresa. Você tinha que se juntar com outros colegas da psicologia. Tá? E assim, isso é uma dor de cabeça tremenda, porque assim, cuidar de uma empresa, cuidar de um CNPJ requer muita responsabilidade também. E eu não estou dizendo muita responsabilidade no sentido de, nossa, né, não façam isso em hipótese alguma porque é dor de cabeça. Não é isso que eu estou querendo dizer. É muita responsabilidade por quê? Porque você tem uma responsabilidade que é tributária primeiro, tá? Você paga imposto, você, né, tem que cuidar da sua gestão financeira, você tem que manter sua empresa regular, né? Você tem que manter ela regularizada em tudo. Então, assim, se você tem um espaço, né? Eu abri uma clínica, um lugar físico, você tem responsabilidade sanitária também, né? Então, tem várias coisinhas assim que requer responsabilidade. E às vezes, tá? Se você, vamos abrir um negócio porque a gente é muito amigo e se deu muito bem na faculdade. E aí um começa a fazer mais coisa que o outro, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai ter conflito. Mesmo que tenha o contrato social, né, dizendo as responsabilidades de cada um e tudo mais, às vezes as pessoas não conseguem dar conta, porque não é aquilo que elas queriam, tá? Então, pensa bem nesse ponto antes, tá? E aí eu não estou falando somente dessa questão de abrir uma empresa, eu estou falando, vou sublocar uma sala e vou dividir com um colega. Cara, amadureçam isso enquanto vocês estão, né, entrando, estão dando aqueles primeiros passos no mercado de trabalho. Conversa, vê, se a gente fizesse isso, quais seriam as regras, como seriam os acordos que a gente teria, como é que a gente dividiria horários, né? Se eu precisasse ceder um horário para você, como é que ia ter que fazer? Então, conversem tudo, 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 tudo. Tá? Porque isso daqui pode gerar uma grande chance de causar uma inimizade entre vocês, tá? Então, não tomem decisão somente, né, somos amigos, criamos uma amizade, tá? Sem querer ser clichê, né? Mas aquela frasezinha faz sentido, né? Que é amigos, amigos, negócios à parte, né? É mais ou menos isso, tá? Porque assim envolve o teu futuro, envolve a tua ética profissional, envolve o teu planejamento financeiro. Então tem que ser alguém que vai estar alinhado com você. Quem fez a Psicologia do Esporte e Negócios, por exemplo, por que eu chamei a Marcela para dar aula para vocês de Psicologia do Esporte e Negócios? A Marcela, para quem não sabe, né, ela é fundadora de uma clínica que eu subloco, sala aqui em Manaus, né, que é a Clínica Integra, e é praticamente um espaço cowork, né, a clínica, onde profissionais de saúde pode alugar salas, né? E eu só uso lá, né? Eu não pretendo ter uma sala minha, um lugar meu, né? Eu gosto muito mais do trabalho online e da sublocação de sala quando eu preciso. Os custos, né, são muito, muito, infinitamente menores. E aí a Marcela ela começou, né, a planejar a empresa dela ainda na faculdade, né, junto com outro colega da psicologia, também são lá, formados lá pela UFAM, né? E assim, só para ter ideia, né, cada um, né, eles amadureceram tanto assim como gerir a clínica, que cada um tem uma responsabilidade muito específica para gerir a empresa, né? Então, um cuida mais dessas questões que envolvem relacionamento de equipe, treinamento, como lidar com as pessoas, como capacitar a equipe, né? Com esse tato, com esse lado mais humano de gerenciar o negócio, e outro com uma parte mais burocrática. Opa, encaixou. Né? Então, foi algo que né, poderiam ter feito isso com pessoas que fossem, não, esse fulano aqui é mais meu amigo dentro da faculdade. Mas será que ia dar certo? Isso não é uma decisão que se toma com base em afinidade apenas, tá bom? Lembrem-se que não se trata somente da gente, se trata do que a gente está oferecendo para as pessoas. Então, quando a gente toma uma decisão dessa, né, de estar trabalhando junto com outra pessoa, a gente tem que levar em consideração que não é somente por nós, é também por quem vai usufruir do acordo que a gente está estabelecendo aqui para começar a construir um negócio, para começar a construir
um trabalho, beleza? Então, esse daqui é o ponto 2. Não pense que trabalhar com amigos na faculdade é tão simples e o mais fácil ao sair da faculdade, tá bom? Terceiro ponto, não passe o primeiro ano inteiro de formado sem nem saber como botar preço barra valor no seu serviço. Entendendo o seguinte aqui, tá? Que preço é o quanto custará para você executar o seu serviço e valor é a percepção subjetiva daquilo que seu serviço é capaz de ajudar as pessoas. Mateus, para de lorota e traduz, tá? O que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, tá? Preço. Essa garrafinha aqui custa R$20, tá? Isso daqui é o preço. Mateus, o valor dessa garrafa. Porra, essa garrafa aqui, ela é da Decathlon, da minha cor favorita, super resistente. Me ajuda quando eu estou com sede dando aula e nos dias quentes. É uma garrafa que eu ganhei da Abrapesp. Opa, né? Tem um valor agregado aqui. Né? Isso me ajuda, isso me causa uma sensação de bem-estar e de que eu tenho um produto bom, que eu tenho um produto legal. Tá? É muito importante vocês saberem diferenciar isso no primeiro ano de formato. Tá? As pessoas não sabem colocar preço nas coisas. Geralmente, quem sai da psicologia, né, da faculdade, toma como referência somente aquela tabela lá do Sindicato dos Psicólogos, né, dos profissionais de psicologia lá de São Paulo, né, que é uma tabela assim, que tem psicoterapia, não sei o quê, preço mínimo tal, preço médio esse, preço máximo tal. Acompanhamento psicológico, avaliação de características psicológicas. Galera, aquela tabela é a coisa mais horrível que existe. Ruim, 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 ruim. Né? Com todo respeito ao trabalho que é feito lá para manter o preço daqueles serviços, mas a boa parte daqueles serviços ali, sequer vocês vendem para as pessoas. Sequer vocês colocam o nome do trabalho de vocês com aquele nome. Né? Então, psicologia do esporte, então, a maioria das coisas ali nem se aplica, né? Então, assim, é uma coisa feito muito... vamos fazer qualquer coisa para a galera ter uma referência, já que isso não é ensinado, né, em lugar nenhum. Mas a gente precisa aprender isso, tá? Existem algumas formas de pôr preço nas coisas, tá? Eu gosto, no Psicologia do Esporte e Negócios... Desculpa. No Psicologia do Esporte e Negócios, eu falei de duas formas que eu considero interessantes para a galera precificar, né, as coisas. Uma que foi minha favorita assim, no começo, tá, gente? No meu primeiro ano, assim, de cara, quanto é que eu quero ganhar por mês? Né? Eu quero ganhar no meu primeiro ano de psicologia, eu quero estar ganhando pelo menos 2.000. Vou dizer um valor aqui. Para eu ganhar 2.000, né, eu vou ter que trabalhar cerca, sei lá, vou chutar aqui, eu tenho que trabalhar cerca de 20 horas no mês. No mês, né? 20 horas no mês, tenho que trabalhar pelo menos 5 horas na semana. Atendendo, né? Eu tenho que prestar serviço pelo menos 5 horas por semana. Quanto vai custar a hora do meu serviço? Isso é uma possibilidade, tá? Divisão simples, né? Eu tenho estimado ganhar 2.000 por mês, eu vou trabalhar 20 horas por mês, se eu divido por 20, vai dar R$100. O valor da minha hora é R$100, ponto. Ponto, simples. Eu quero ganhar mais que isso por mês. Eu posso elevar o valor da minha hora ou eu posso aumentar o tempo de trabalho. Eu posso aumentar. Não vou trabalhar mais 5 horas por semana, eu vou trabalhar 10 horas por semana. Eu vou continuar trabalhando 5 horas por semana, mas o meu preço agora vai para 200, porque eu não quero mais ganhar 2.000, eu quero ganhar 4.000. Isso daqui é uma coisa simples, tá? Só para desenhar na cabeça de vocês como existem outras formas de fazer precificação. Tá? Você pode ter por meta de faturamento, né? Eu pretendo ganhar tanto. Você pode ter também a precificação com base em quantidade de serviços ofertados,
né, de, opa, eu vou oferecer tantas sessões de psicoterapia no mês. Quantas são? Eu vou oferecer 2 palestras por mês. Quanto custa uma palestra? Eu vou oferecer uma oficina no último fim de semana todo mês. Quanto custa a tua oficina, né? E com base nos preços, né, de cada serviço ali, eu vou conseguir definir uma meta de faturamento também. Existe também a possibilidade, eu já não gosto tanto desse formato, né, que é o favorito, né, dos administradores, dos contadores, né, quando vieram me ensinar isso, eu não tive paciência nenhuma e não quis fazer, nunca quis fazer desse jeito, na verdade, que quais são os custos que eu tenho mensal? Né? E aí eu vou lá, né? Tem o custo disso, custo daquilo, custo daquilo, custo daquilo. Aí tu define uma base mínima de, opa, eu tenho R$ 1.000 de custos envolvendo impostos, pagamento de contador, papapá, né? Então, eu já vou ter um valor mínimo da minha hora de trabalho ali. O valor mínimo da minha hora de trabalho é R$ 50, né? Sendo que eu tenho que trabalhar pelo menos X horas ali, né? R$ 50 todas essas horas, né? Eu alcanço os R$ 1.000. Mas, obviamente, eu não quero trabalhar somente para manter uma empresa, para manter meu trabalho ativo. O que eu faço? Né? Eu vou acrescentando o valor, né, dentro desse serviço, né? Dentro desse trabalho, eu tenho que ter grande conhecimento teórico, então isso daqui aumenta um pouco o preço do serviço. Eu tenho que ter ferramentas, né, que vão exigir muita habilidade técnica minha, isso aumenta o preço do meu serviço. Isso vai envolver deixar meu WhatsApp à disposição para o meu cliente, caso ele precise, isso vai aumentar o preço do meu serviço. Isso vai envolver elaborar relatórios, né, manter eles registrados, tudo arquivado direitinho, isso aumenta o preço do meu serviço. Quando eu agrego todos esses cuidados, meu serviço deixa de ser R$ 50, ele passa a ser R$ 100, R$ 150, né? Porque é minha percepção subjetiva que, né, o meu valor hoje, né, o valor de tudo que eu faço, ele tem tudo isso agregado. Né? Tudo isso agregado é que ajuda uma pessoa a lidar bem com a ansiedade, a lidar bem, né, aprender a se relacionar com a sua família, um atleta a encarar novos desafios dentro do contexto esportivo, beleza? Então, só para contextualizar, né, o que é precificar? Né? Então, tem diversas maneiras. Leiam o básico mesmo, comecem a ler as coisas básicas e depois vão buscando cursos nesse primeiro ano, né, de como é que eu boto preço nas coisas, né? Só para vocês terem ideia, eu comecei com valor de sessão no meus primeiros meses, na verdade, né? Eu fiz mais ou menos esse caminho, né? 50 o valor da minha hora, 75 o valor da minha hora, 80 o valor da minha hora, 90 o valor da minha hora, aí depois pulou para 100, 120, 130, 150, 160, 180 e hoje está parado em 200. Como é que eu fui mudando isso, tá? Eu fui mudando com base tanto na percepção de como as pessoas estavam chegando em mim, como é que eu estou posicionado no mercado, como é que as pessoas me enxergam, né? Se as pessoas querem meu serviço. Então, vendo o movimento, né, e vendo o aumento da busca, eu fui notando que a percepção subjetiva sobre meus serviços está muito mais valorizada do que estava lá no começo. Então, não pode ser 50 para sempre. Tá? Então, são formas, né, de você ir adaptando as coisas dentro do trabalho. E olha só uma coisa interessante. Façam um cálculo simples aí. Vocês podem pegar até uma calculadora. Eu vou pegar porque, assim, parece que eu sou bom com números, mas eu não sou, tá? Olha só. Eu sempre faço isso com a galera que está comigo. Eu falo, quanto ganha um psicólogo no Tribunal de Justiça, né? Geralmente a área, né, uma das áreas das nossas especialidades que tem uma das remunerações mais altas, né? Quanto é que ganha, né, um psicólogo dentro do tribunal? Eu vou chutar aqui que ele começa ganhando ali, né, 8.000, né? Eu sei que alguns chegam a 10, 12 mil e alguns chegam até a ultrapassar em ganhos sobre isso. Esses profissionais, eles trabalham cerca de 20 a 30 horas. Eu vou considerar 30 horas aqui. Eu acho que era 30 horas, né, quando eu fazia estágio.
né? Se vocês dividirem, né, 8.000 por 30 horas semanais, que dá 30, 60, 90, dá 120 horas no mês. Se vocês dividirem 8.000 por 120, vejam quanto é que dá. Quanto é que vale a hora de um psicólogo no Tribunal de Justiça? Tá? Vai dar, aqui para mim vai dar R$ 66. Tá? A percepção subjetiva, né, da instituição chamada TJs no país inteiro é que a hora de um psicólogo dentro da instituição vale isso daqui. E essas horas são divididas entre trabalho administrativo, atendimento, um monte de coisa que não é da psicologia e etc. Parece que é valorizado, mas não é. Não é. Tá? R$ 66 a hora para um profissional do nível de um psicólogo que se especializou para trabalhar com a justiça é muito baixo. Tá? Só para vocês terem média, hoje, na crise, para vocês terem noção, hoje, na crise atual, alguns economistas estimam, né, que o brasileiro, para viver com boa qualidade de vida, deveria estar com salário mínimo, no mínimo, a R$ 5.000. E a gente tem o salário mínimo na casa dos 1.200. Né? Então, assim, aprender isso daqui, gente, é muito importante. Parece algo bobo, mas a gente saber o básico disso daqui é fundamental para a gente construir a nossa carreira, para a gente construir a nossa profissão. Cara, pode ser no setor público ou se você optar pelo setor privado. Você tem que ter noção do quanto é o preço do teu trabalho, quanto está sendo o preço do teu trabalho e o valor, a percepção subjetiva que está agregada nisso. Mesmo que você não tome decisões em relação a isso, mesmo que você não gere discussões em relação a isso, pelo menos sejam conscientes sobre isso daqui, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que vale muito mais um psicólogo recém-formado cobrar R$ 40, R$ 50, R$ 30 na sua sessão do que ir trabalhar no plano de saúde e ganhar R$ 15 pela sessão. Se vocês fizerem esse cálculo simples, é um cálculo bobo, tá? Que a gente consegue desenvolver só googando, né? Só botando no Google. Então, esse é o terceiro ponto. Não passe o primeiro ano inteiro de formado sem nem saber como botar preço, valor no seu serviço, tá? Outro ponto, não seja resistente ao trabalho online, tá? Eu aprendi duas coisas com o trabalho online e eu era muito resistente. A primeira foi que é muito mais confortável para mim e para o meu cliente. Muito, muito mais confortável. O índice de faltas, assim, cara, é baixíssimo comparado ao presencial. Baixíssimo, baixíssimo. Porque a pessoa vai estar em casa, porque a pessoa, né, vai estar no seu conforto, porque ela não vai precisar fazer um grande deslocamento. Então, assim, é muito confortável para ela e para você, né? Sem falar que há uma diminuição. Na verdade, não tem diminuição de custos, não, tá? Ia falar besteira, tá? Se eu falar isso em algum momento, me corrijam sempre. Na verdade, existe uma percepção de que há uma diminuição de custos, mas não tem. Eu estou o dia todo com o ar-condicionado ligado, luz ligada. Tá? A luz está cara pra caceta. Tá? Então, assim, não tem diminuição de custos. Tá? Existe um custo que é muito similar, só que a gente não percebe porque está em casa. Tá bom? Então, há um investimento em outros materiais, tecnologia não é barata, internet boa não é barata, tá? Então, existe aí algumas nuances, mas assim, existe o conforto de, opa, eu não preciso me deslocar e nem meu cliente. E apesar que, se a gente for pensar em gasolina, aí, talvez a gasolina, né, pelas subidas que deram nos últimos anos, né, talvez isso acabe dando uma balanceada para o lado do atender online, que online talvez seja um pouco mais barato, porque a gasolina está tão cara quanto a luz elétrica também. Tá? E o segundo ponto é o seguinte, tá? Eu descobri que essa talvez seja a única forma de algumas pessoas chegarem até mim. Cara, eu olhava, quando eu estudando assim, né, psicologia do esporte, por exemplo,
eu olhava para, né, pô, esse cara aqui escreveu lá dos Estados Unidos, pô, esse cara aqui escreveu lá da Europa, não sei o quê. Né, de porra, deve ser fodão o contexto lá, né? Tem psicólogo esportivo valorizado, né? Muita produção científica. Cara, não tem. Pelo menos da psicologia do esporte, tá? E isso serve para a clínica também, porque da clínica eu tenho um pouco de conhecimento em relação a esse contexto de mercado, pelo menos na Europa. As pessoas não têm acesso à saúde mental. Não têm acesso à saúde mental. Psicologia do esporte, cara, eu trabalho com atletas de futsal que residem na Europa e, assim, a massa, do futebol a mesma coisa, a massa de atletas não tem acesso à saúde mental. Tanto os brasileiros quanto os que são europeus, tá? Não tem, não tem, não tem, não tem. Se a gente vem para o Brasil, cara, muitas cidades do interior não vão ter acesso à saúde mental, mas poderiam ter acesso a você através da internet de alguma maneira. Então, assim, a internet proporciona acessibilidade. Pensem nisso, não sejam resistentes em relação a isso. Só trabalho a galera lá da faculdade, que era da psicanálise, sei lá, né? Fala que vai perder o contato de não sei o quê. Cara, balela, tá? Tenho colegas que são psicanalistas e trabalham online perfeitamente. Tá? Trabalham perfeitamente. Aprenderam a adaptar técnicas psicanalíticas para esse contexto de maneira fantástica. Os grupos psicanalíticos têm discutido de maneira fantástica, né? A adaptação de técnicas que são da psicanálise para esse contexto aqui. Então, deem uma fuçada, discutam isso dentro da faculdade, discutam isso após formado, porque pode ser uma possibilidade importante. Outro ponto, não olhe apenas para os lugares de grande visibilidade. É legal ver como muitos entram em tribunais, hospitais, grandes clubes, grandes empresas, mas não são apenas essas instituições que precisam de profissionais de psicologia. O que eu aprendi com a psicologia do esporte, cara? Eu era doido por esse negócio de, meu sonho é entrar dentro do comitê olímpico, meu sonho é trabalhar para clube tal, meu sonho é não sei o quê. Cara, depois que eu descobri o tanto de instituições esportivas, atletas, né, grupos esportivos que querem a psicologia, mas acham que isso é só coisa de instituição grande, eu parei com esse negócio, eu comecei a me dar conta de caceta, o quanto a gente elitiza a psicologia, sabe? Tu quer ter acesso a um psicólogo? Tu tem que ter problema na justiça, aí tu vai parar lá no tribunal. Tu quer ter acesso ao psicólogo? Tu tem que ter um problema sério de saúde, tu vai parar lá no hospital, o psicólogo vai te visitar, né? Então, lá enquanto tu estiver acamado. Tu quer trabalhar com psicólogo no esporte? Seja um grande atleta, tu vai, né, encontrar um psicólogo lá numa grande instituição. Quer ser um psicólogo? Pô, trabalha na puta de uma empresa que vai ter avaliação psicológica anual lá e tu vai saber quem é um psicólogo. Vai tirar a tua habilitação. Tu só vai encontrar psicologia em locais que são muito inacessíveis. Tá? Então, cuidado com essa mania de grandiosidade que é ensinada para a gente na faculdade e a gente ficar mirando somente as grandes coisas. Né? Só vou ser um bom profissional se eu estiver no tribunal, no hospital, no grande clube ou numa grande empresa. Se eu não tiver, não deu bom. Né? Só para ter ideia, eu vou prestar um serviço para uma empresa nesse próximo mês. É uma financeira e é uma comparada às grandes, assim, a bancos e outras coisas assim, é um negócio pequeno, né? Em quantidade de funcionários, né? Em unidades, né? É um negócio pequeno. E assim, eu vou fazer um treinamento, né? Vou fechar um contrato, eu vou prestar um serviço de treinamento para essa instituição e tudo mais. É pequena. Eu poderia ser um psicólogo dentro de um banco? Poderia. Preciso? Não preciso, porque tem várias outras instituições dentro do mesmo ramo de mercado que precisam da psicologia também. Tá? Então, muito cuidado com essa mania que a gente
cria de estar em locais de grande visibilidade, como se isso fosse sinônimo de sucesso na profissão, tá? Por exemplo, eu presto serviço para a Panther. A Panther ela pode não ser um clube de grande, né, camisa, de representatividade, que joga, né, que tem equipes que disputam campeonatos locais, etc., que formam atletas. Não é. Mas é uma escola grande pra caceta de futsal que precisa de psicólogo e que quer ter psicólogo lá dentro. E eu falo várias vezes, quem conhece sabe da minha relação de trabalho com a Ronélia, que é a dona da Panther. Eu falo diversas vezes assim, cara, se um clube de expressão que está disputando Série C, alguma coisa aqui na região norte me chamar, eu não vou, eu não troco. Não troco. Se eu conseguir conciliar, beleza, eu concilio. Mas eu não troco, porque sou muito mais valorizado dentro da instituição, contribuo muito, tenho liberdade para trabalhar e implementar coisas ali. E tá bacana, né? Tenho uma flexibilidade de horário muito maior, tenho uma carga de trabalho que é confortável, que eu considero relativamente proporcional ao que eu estou oferecendo em remuneração, etc. Então, cara, não preciso estar numa grande instituição para ser um bom profissional de psicologia do esporte. Posso estar? Posso. Né? Como já trabalho com algumas instituições, a Amazon Crips é uma instituição grande, por exemplo, 3B, que eu estive com o futebol feminino, é uma instituição grande. Trabalho com um monte de atleta individualmente, de instituições grandes, mas, né, não há essa necessidade de só vou ser bom se eu tiver, né, em evidência dentro de grandes instituições. Cuidado, que isso daqui é uma armadilha que desmotiva profissionais, tá bom? Não seja chato. Em psico, TikTok e blogueirinho. Tu quer vender curso. Tu abriu empresa, capitalista. Como tu consegue trabalhar para o setor público? De verdade, tá, gente? De verdade mesmo. Aprendam a cuidar do seu lado profissional e somente do seu lado profissional. Cara, teu colega saiu da faculdade e está fazendo dancinha e falando sobre saúde mental, deixa ele. Ele está aparecendo, né, fazendo vídeos, mostrando o cotidiano, mostrando até o que ele está comendo, deixa ele. Ele começou a vender um curso, deixa ele. Ele abriu uma empresa, cara, é o que ele conseguiu planejar para entrar no mercado. Ele fez um concurso, né, e vai viver dentro daquele contexto, no setor público, né, e talvez fique ali para sempre, né, porque é estável, deixa ele. A escolha é dele, não é tua. Não seja o profissional de psicologia chato que fica querendo desdenhar dessas escolhas. Tá? Na verdade, alguns de vocês talvez até vivenciem colegas fazendo esse tipo de comentário. A gente tem que ter muita maturidade emocional e profissional para não ser esse tipo de pessoa e para saber lidar com esse tipo de pessoa. Tá? E eu utilizei o termo chato porque isso é básica, não tem outra palavra. Isso é coisa de gente chata. Não adianta nem a gente tentar teorizar alguma coisa aqui. Tá? Porque, assim, as pessoas, é aquilo que eu falei lá no começo, as pessoas elas estão encontrando formas, maneiras de se construir profissionalmente. E ninguém sabe como é o caminho certo. Ninguém sabe qual é a melhor alternativa, ninguém sabe qual é a melhor decisão a ser tomada. E tu vai ser o cara que vai atrapalhar aquela pessoa nas dificuldades que ela já vai ter para construir isso? Pelo amor de Deus, gente. Tá? Muito cuidado com isso daqui, porque, nossa, eu tenho muitos colegas de outras profissões e eu fico impressionado o quanto isso é mais forte, mais comum na psicologia, sabe? Das pessoas parecem que ficam fiscalizando outros profissionais. Tem grupo, por exemplo, assim, que às vezes eu entro em psicologia, que eu saio quando começa a virar grupo de fofoca, assim, de olha o que fulano está fazendo, olha isso daqui, olha isso, cara, pô, não tem um saco.
né? De olha a dança que estão fazendo aqui, né? Eu não faria isso. Beleza, se tu não faria isso, por que tu está compartilhando com os outros? Né? Então, tenho muita atenção com isso, tá? Porque você tira o foco do que é mais importante, que é construir o seu trabalho, que é construir a sua profissão, que é construir a sua maturidade profissional dentro da psicologia. Né? O que a gente se torna quando a gente começa a fazer esse tipo de comentário é um psicólogo de terceira série, praticamente, né? Que só está ali azucrinando, né? A experiência dos outros profissionais. Fechado? Não seja chato. Diversifique o seu conhecimento, tá? E aí eu estou falando de diversificar o seu conhecimento no sentido de diversificar o seu portfólio de serviços, caso você faça opção. Na verdade, nem se você fizer opção só pela área privada, não, né? Vou prestar serviço como empresa, não. Se você optar até pelo setor público, não fique preso à ideia de que psicólogo só oferece psicoterapia, que é só atendimento, 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 tá? Cuidado com isso. Se você é psicólogo esportivo, por exemplo, não fique preso somente à ideia de preparação psicológica. O que tu trabalha? Preparação psicológica, né? O cara te chamou faltando 2 semanas para uma final lá da equipe. Não vou trabalhar porque a preparação psicológica a gente tem que começar a trabalhar com pelo menos 3 meses de antecedência. Tu não tem uma palestra, pelo menos, para dar para aquela equipe, teu conhecimento vai ser importante de alguma maneira. Tá que falta 2 semanas, se tu não pode fazer preparação psicológica, faz uma oficina, faz uma palestra, faz uma roda de conversa, tenha outros serviços, tenha outros formatos para o seu conhecimento. E aí era o último ponto, né? Não fique preso à ideia que só vale trabalhar se te contratarem com antecedência para o trabalho. Não, tá? Por exemplo, essa semana eu peguei um serviço e foi assim. Quarta-feira fizeram contato comigo. Aí eu só vi na quinta. Quinta-feira eu respondi. Na sexta eu marquei reunião. Na sexta-feira mesmo eu mandei a proposta. No sábado eu tive ok. No domingo, eu não costumo trabalhar domingo, mas dessa vez eu abri uma exceção. No domingo, eu fiz todos os atendimentos previstos na proposta que eu fiz. O encontro em grupo. De domingo para ontem, eu montei todos os planos de treino psicológico focado nas demandas da competição que começa agora, daqui 2 dias. E hoje eles estão em trânsito, eles estão viajando, uma equipe que está viajando. Até comentei lá nos stories, né? E a equipe está viajando. Eu poderia ter respondido isso daqui, de porra, olha, né? O ideal era que tu me procurasse 2 meses atrás, quando eles estavam disputando o campeonato nacional ainda, né? E aí, assim, ia dar mais certo. Cara, o cara nunca mais ia procurar um profissional de psicologia. Ele ia achar um mental coach, ele ia achar um hipnoterapeuta, ele ia achar um palestrante motivacional, ele ia achar qualquer outro profissional que ia dizer, porra, beleza, eu ajudo tua equipe. Não tem problema nenhum, faço isso, isso, isso e acabou. Eu deixei de explicar para ele que seria legal se ele me procurasse. Não deixei. Eu falei, olha, tem 2 coisas que são importantes. Eu expliquei. A preparação psicológica é legal que o atleta tenha um acompanhamento, né? Que o psicólogo esteja ali à disposição, né? Vai acompanhando ele ao longo da temporada inteira. E aí ele chega mais preparado para a competição. Mas dá para a gente pensar uma alternativa para isso que está me parecendo mais uma urgência. Né? A galera vai viajar e tu quer que ele vá com algumas orientações, não é isso? Né? Acho que a gente pode fazer isso, isso e isso. A gente teve uma reunião hoje, para vocês terem ideia, né? E quando a gente encerrou a reunião, né? O rapaz até virou para mim e falou, olha, depois que passar essa semana da competição, a gente não pode conversar para saber como é que é um acompanhamento mais contínuo, né? Para os meninos terem um suporte psicológico mais a longo prazo e tal. Tá aí, entendeu? Estou fazendo todo um trabalho de psicoeducação agora, todo um processo de orientação psicológica básica, sem interferir muito, né, em coisas que eles já fazem, né, para
não gerar tanta imprevisibilidade do que vai ser os estados psicológicos deles nas competições. Mas no pós-competição, talvez exista a chance de eu oferecer o serviço principal, que é o acompanhamento de equipe. Meu principal serviço para uma equipe é o acompanhamento psicológico de equipe, né? Não deu para oferecer isso para eles, eu estou fazendo algo mais enxuto dentro de um prazo que era muito curto, né? 7 dias de trabalho, praticamente. É um contrato de 7 dias de trabalho. Então, tenham sempre o conhecimento diversificado. Psicoterapia. É teu serviço mais caro, geralmente, psicoterapia. Tu não tem outra coisa que pode oferecer para essa pessoa? Né? Não tem... eu tenho um grupo, né, online, onde as pessoas se encontram, né? É um grupo, é uma mensalidade, né? A gente bate um papo, eu falo sobre temas do cotidiano, né? A participação nesse grupo é R$20 mensal, R$30, participa 10 pessoas, 20 pessoas, é um grupo online, é um grupo presencial. Opa, a pessoa não tem condição de te pagar 200, mas ela pode estar nesse grupo. Tá? Então, diversifique o seu conhecimento para tornar a psicologia mais acessível à população de maneira geral. Tá bom? Outro ponto, não tenha medo de estar em mais de um lugar no início. Tá bom? O psicólogo no esporte e na clínica. Pode acontecer isso? Ok. Eu trabalho com esporte e trabalho com a clínica. E eu gosto pra caceta dos dois. É até difícil, se me perguntar qual eu escolheria, é até difícil de dizer qual eu escolheria, porque eu gosto muito de fazer as duas coisas. Eu trabalho mais com esporte, porque a minha comunicação toda é voltada para o esporte. Mas não para de aparecer gente na clínica, entendeu? Então eu trabalho. Quando eu vejo assim, opa, legal. Né? Se eu vejo que não dá, eu encaminho, indico outra pessoa. Psicólogo hospitalar e atuando em projetos sociais, ok, não tem problema. Psicólogo organizacional e professor universitário, ok também. Tá? Então, se existe a possibilidade de estar em mais de um lugar, e isso é importante para o teu momento de carreira, esteja. A clínica foi a primeira oportunidade que me apareceu, mas eu quero trabalhar como professor universitário, mas eu ainda não entrei no mestrado, ainda não me sinto preparado e tudo mais. Vai clinicando. Eu quero passar no concurso para a área jurídica, né? Mas por enquanto estou, né, no projeto social e tal, e estou aproveitando o tempo para estudar. Vai se mantendo assim. Não tem problema, não é errado. Isso daqui não é errado, tá bom? É que nem advogado, por exemplo. O advogado, quando ele sai formado assim, eles atuam atravessando várias áreas, né, da advocacia. Tá? E depois eles vão se especializando. Com a gente ocorre a mesma coisa, tá? É um processo que é natural da profissionalização e de a gente se tornar expert, tá bom? Aprenda sobre gestão financeira e outros aspectos administrativos. Parece bobagem, tá? Mas não é. É algo muito importante, aprender a fazer gestão financeira. Tem uma coisa, quando eu contratei contabilidade online, né, um dos primeiros e-mails que chegou para mim é assim, não deixe... quer dizer, como é que é? Não faça o saque de divisão de lucros, né? O que é divisão de lucros? É um saque onde, por exemplo, se eu pago o meu prolabore, né, que é o meu salário pela empresa, eu tenho que pagar meu próprio salário, né, por lei. Se eu pago o meu salário, é abatido INSS, por exemplo, né? Isso gera um imposto, então eu pago INSS por conta do meu salário. Agora, se eu faço um saque da minha empresa como divisão de lucros, eu não pago nada, vem o dinheiro todo para mim, né? Então, digamos, tem 10 mil lá na empresa, né? Se eu faço esse saque, eu não pago imposto nenhum, né? Já veio o dinheiro, não preciso pagar mais nada. Agora, se meu salário é 10 mil, eu vou pagar o INSS em cima, né, do que seria esse imposto com base nos 10 mil. Né? Então, a primeira coisa que chegou no e-mail foi assim, opa, não faça esse tipo de saque se você tiver pendência de imposto, não sei o quê, papapá. Então, por exemplo, no início do ano eu fiz um saque desse, e eu só fiz esse saque depois que eu paguei todos os impostos pendentes que eu precisava pagar,
né, taxas de contabilidade, etc. Opa, paguei tudo, sobrou tanto. Ah, então eu vou fazer o meu saque e vou deixar tanto para a empresa, né? Tirei meu lucro e deixei tanto para a empresa. Eu já tinha noção disso, né? Eu já tinha noção disso, do que é da empresa, do que é meu. Tá? Então, a gente aprender essas coisinhas, esses detalhes, que parece assustador, mas não é, na verdade, no final acaba sendo prazeroso, assim, quando você começa a ver a coisa engateando e, caceta, eu paguei meu salário, eu paguei meu INSS, né? Eu paguei a contabilidade, eu paguei um outro profissional que está prestando serviço para mim, né? Você começa a ver, opa, caramba, isso não era um bicho de 7 cabeças. Né? A única coisa assim que é chata dessa parte financeira, administrativa, assim, que, nossa, foi me assustando, assim, a quantidade de imposto, assim, nossa, eu fui vendo, caceta, tudo é um impostozinho, né? E sem falar que, assim, a gente paga o imposto, né, pela empresa e, tipo, eu vou no mercado, eu pago mais imposto. Então, assim, é muita coisa em cima de muita coisa. Isso acaba assustando um pouco, sabe? Mas aprender sobre essas coisas é importante, né? Isso vai amadurecendo, vai deixando a gente mais confiante em relação ao que a gente está fazendo, né? E até, às vezes, não ter medo de cobrar, por exemplo, né? Quando tem atraso em relação à empresa, não tem problema nenhum em cobrar, né? E tem instituição, por exemplo, que eu não presto mais serviço, nem faço questão, mas porque atrasou muitas vezes e isso é descumprimento de contrato para mim e acabou, né? Não tem outra questão, por uma instituição que tem grana, né? Que os profissionais investem grana pra caceta. Traz um mês, traz 2 meses. Cara, terceiro deixa para lá, né? Vai ficar ali, fica ali pendente, né? Se eu quisesse, né, buscar meus direitos, buscaria, né? Mas faço a opção, não, deixa quieto, vou nem bater cabeça, né? Poderia, né? Tem colega que até fala, Matheus, quando for assim, colega que é advogado, né? Matheus, quando for assim, só manda para mim, só manda para mim. Eu falei, não, cara, deixa. Né? Quando eu vejo que é coisa assim que nem vai me dar mais trabalho ficar pensando nisso, né? Trabalho nesse sentido aqui, financeiro, administrativo, né? Nem bato cabeça, porque eu sei o quanto vai ser burocrático, né? Mas também sei que, opa, né? Eu preciso saber como cobrar aquela pessoa, né? Como pôr condições, como pôr em contrato, tudo direitinho. Tá, então, busca informações mínimas. Eu falei basicamente aqui de precificação, mas, por exemplo, quanto entra dentro do seu trabalho? Isso até, cara, tu é concursado, tu fez concurso, quanto entra de dinheiro teu, quanto é retido de imposto, quanto tu direciona para contas e quanto é dinheiro para tu... como é que tem um cliente meu que falou uma vez que é o dinheiro das coisas fúteis. E quanto é dinheiro para as coisas fúteis? Assim, quero ir para o cinema, quero ir para não sei o quê, quero jogar bola, quero comprar uma comida, eu quero comprar comida japonesa para mim essa noite. O que é dinheiro assim que é teu? Para tu comprar roupa, tênis, né, videogame. Separa essas coisas, faz uma gestão sobre isso, beleza? Trabalhar de graça, esse daqui é o último, salvo engano, tá? Só confirmar, é o último. Tá? Trabalhar de graça não é ter experiência. Tá? Ó, ser voluntário em um projeto social do seu interesse é uma coisa e sair se voluntariando por ter acabado de se formar é outra coisa. Não confunda esses papéis, tá? Sou voluntário no projeto social, né? Porra, legal, bonito. Mas, para tu conseguir ser voluntário lá, o que tu tá fazendo, né, para se manter? Eu sou concursado, e aí eu dedico um tempo, né, no meu mês para ser voluntário, show de bola. Não, tem uma empresa, e aí eu presto serviço, trabalho, né, tantas horas no mês, né, atendo tantas pessoas, tantas instituições, e aí, né, tem um final de semana que a gente faz uma campanha no projeto social, e aí eu faço até alguns atendimentos lá gratuitos, papapá. Beleza, isso é uma coisa. Agora, me formei e, né, bate ali na porta, posso ser voluntário aí? Bate na outra porta. Posso ser voluntário aí? Bate na outra porta. Posso ser voluntário aí? Aí pronto, se torna um psicólogo que vive dizendo que está buscando ter experiência. Passa 6 meses, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos. Eu já vi colegas com 5 anos de formado dizendo que estão trabalhando para ter experiência.
Gente, o que está ocorrendo aí, na verdade, são duas coisas, tá? Primeiro é que você está entrando num ciclo. Sabe aquela trajetória que eu falei que vai se tornando difícil? Você está entrando nesse ciclo do não sei o que eu estou fazendo. Não sei o que eu faço, não sei como eu faço, não sei quem buscar, não sei se eu estou no caminho certo. E aí a gente vai entrando nesse ciclo, né, de, opa, uma hora a oportunidade chega e ela nunca chega. A gente bate na porta, mas ninguém abre o restante das portas para a gente. E a gente fica nesse ciclo. E a outra coisa é, a gente está ensinando para a população que a nossa profissão não tem valor. Porque a gente, opa, né, sai formado de 5 anos, se especializa e fica se oferecendo para trabalhar como se fosse um favor que as pessoas estivessem fazendo para a gente ao abrir as portas. Cuidado com isso. Tá? A gente tem que educar a população sobre o valor do nosso trabalho, né? O quanto ele é importante, o quanto ele ajuda, o quanto ele muda famílias, muda pessoas, né? Ajuda adolescentes, crianças, idosos, atletas, enfim, assim sucessivamente, beleza? Enfim, foram esses pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Primeiro ano de formado na psicologia, quais decisões não tomar, beleza? Vou encerrando por aqui essa aula, beleza? Quem vai assistir depois gostaria de ter um feedback, tá? Quem está aqui comigo, a gente vai bater um papo ainda, a gente vai seguir por aqui ainda para trocar uma ideia. No mais, agradeço por quem participou das aulas aqui do mês de abril. E vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Quero saber o que vocês acharam, né, do que foi compartilhado aqui. E aí, a galera que vai acompanhar depois, eu fico de olho nos comentários, nos feedbacks, a gente vai se falando no WhatsApp, a gente vai conversando. Fechou? É isso, vamos lá.